Você sabe a diferença entre público-alvo, cliente ideal e persona? Se você acha que isso é balela ou simplesmente que não tem a menor importância, eu te afirmo. Isso é extremamente importante para que você consiga fazer uma boa segmentação nas suas campanhas. Para que você possa fazer uma boa segmentação, encaixar ali o teu público-alvo para trazer pessoas realmente interessadas para comprar dentro do seu site. Por muitas e muitas vezes eu já vi pessoas fazendo grandes estruturas de campanha, mirabolantes, não, porque eu troco o criativo, e quando você vai ver o básico, que é a segmentação, o planejamento dos públicos, quem eu quero atingir, qual que é o meu cliente ideal? Será que faz sentido eu trabalhar com esse interesse? O básico não é feito. Então é por isso que esse conteúdo aqui ele é extremamente relevante. E eu te afirmo, 80% das pessoas, seja lojista, seja gestor de tráfego, erram nisso aqui. Não tem a clareza da diferença desses três. E como, não só na teoria, mas como na prática, isso influencia no seu dia a dia de gestão de campanhas. Beleza? Então, se você quer saber, fica aí que eu vou explicar detalhadamente nesse vídeo com algumas imagens para te mostrar e com um caso real de coisas que eu fiz e apliquei. Vou contar uma história aqui de um caso real que eu fiz e apliquei após entender essa diferença e determinar ali quem que é a persona exata e como isso refletiu no ganho de resultado. Beleza? Se você é novo aqui, tá chegando, novo ou nova, tá chegando aqui agora, eu já te faço um convite. Se inscreve no canal, ativa a notificação, porque é o seguinte, o meu compromisso com você é te trazer vídeos diários, é isso mesmo. Conteúdo diário que ajude nas suas dores, que ajude a resolver ali o que você pode estar passando nesse momento ou que você pode vir a passar. Por quê? Eu tenho 10 anos de experiência nesse mercado, meu nome é Guilherme Mornati, eu ainda não tinha me apresentado, meu nome é Guilherme Mornati, tenho 10 anos de experiência nesse mercado, tá? De e-commerce, já passei por tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar, por isso eu conheço quais são essas dores. Beleza? Então, já fica aqui o convite para você e eu vou trazer conteúdo diário. Já estou trazendo, tá cheio de conteúdo no meu canal. Depois desse aqui, você vai lá, você dá uma olhada, você assiste, porque eu tenho certeza que algum dos insights, algum dos vídeos, você vai tirar algum insight valioso para que você possa aplicar aí no seu dia a dia. Dito isso, fica novamente o convite. Se inscreve no canal, ativa a notificação e, se você já está aqui, já me assiste, deixa aquele like, porque você sabe, isso me ajuda a chegar cada vez mais longe e continuar aqui trazendo vídeos e conteúdos cada vez melhores para você, tá bom? Então, chega de blá blá blá, eu quero agora, eu vou compartilhar essa tela aqui, tá? É uma imagem que eu peguei, eu vou até ampliar um pouquinho para ficar melhor a visualização, tá? E eu fazer essa distinção, deixa eu diminuir aqui, porque minha cara não importa, é o seguinte, tá? Qual é a diferença entre público-alvo, cliente ideal e persona? E aí eu vou contar um caso prático de cada um deles. Público-alvo. Basicamente, o público-alvo trata-se de... a gente trabalha de uma forma um pouco mais ampla, né? Vou mostrar uma próxima imagem ali, que você vai ver a diferença entre você... O problema, na verdade, de você só ficar na definição de um público-alvo. Então, dados demográficos. Então, você fica lá, pô, eu tenho dados demográficos, socioeconômicos ou comportamento. Então, você vai ficar basicamente em coisas do tipo, homem de 30 a 40 anos e tem a faixa de renda de X. Ponto. O público-alvo, ele é um pouco superficial, tá? Você vai fazer um estudo numa camada um pouco mais superficial. Ele não entra em dados de mercado, né, em nicho, ele não entra em comportamento, ele não entra em característica física, ele não entra em detalhes até psicológicos, é isso mesmo, ele não entra, ele fica ali no homem de X a X de idade que tem determinado faixa de renda, ponto. Beleza? Isso é geralmente público-alvo. Depois eu vou mostrar na prática o problema de você trabalhar só com o público-alvo. Você trabalhar na superficialidade, tá? Cliente ideal. Então, eu vou contar um caso aqui. Na minha agência, né? Então, como eu contei, eu tenho minha agência. Na verdade, eu não me lembro se eu contei, mas estou contando agora. Eu tenho minha agência de aceleração de e-commerce. E o que acontece? Nessa agência, eu tenho no meu departamento comercial e de marketing,
a gente tem uma definição de cliente ideal. O que é o cliente ideal? Eu entro em dados demográficos, eu entro em idade, eu entro em gênero, eu entro em faixa de renda, sim. Mas eu detalho um pouco mais. Por exemplo, aqui a gente só atende e-commerces que são de determinados nichos. Eu só atendo e-commerces que tenham determinada faixa de faturamento. Eu só atendo e-commerces que têm profissionais dedicados ao marketing. E não que o dono, ele é o marketing, ele é a operação, ele é tudo ao mesmo tempo. Por que isso? Tá? Porque eu defini o meu cliente ideal. Com base no que, Guilherme? Com base, eu olhei para dentro da minha base de clientes e eu fiz o seguinte estudo. Quais são os clientes que eu tenho o maior LTV? Aqui um parênteses. O que eu vou te contar é como você deve definir o seu cliente ideal. Primeiro ponto, o cliente ideal, ele tem características, está tocando um alarme aqui, mas eu já desliguei, ele tem características do público-alvo, porém de forma mais detalhada, como eu mostrei aqui. Por exemplo, segmentação, como por exemplo dados de mercado, como por exemplo alguma estrutura operacional. Então, falei aqui, faixa de faturamento, a pessoa ela tem que ter um time de marketing dedicado, dei o exemplo prático. E aí, saindo do parênteses, como que você define isso? Né? Então, eu olhei para a base e eu vi quais são os meus clientes que têm o maior LTV. O que é LTV? É que tem mais tempo comigo. Basicamente é isso. Tá? É que tá ali pagando o meu FII mensal há mais tempo. LTV é Lifetime Value. Tá? Lifetime Value, que significa, não value, value, né? De valor. Que significa o quanto essa pessoa me pagou no decorrer do tempo. Por que isso? Porque significa que se ele está há muito tempo comigo, é porque ele tem as condições necessárias para que o meu serviço ele encaixe para esse cliente. Logo, que eu consigo gerar mais valor, porque quanto mais tempo o cliente fica comigo, não há elogio melhor do que esse, né? A pessoa está com você, está pagando você por 7 anos, por exemplo, como tem casos de cliente que eu tenho aqui. Porra, significa que eu faço algo bom para ele, significa que esse é o tipo de cliente ideal, certo? Tá bom, Guilherme, definindo o cliente ideal, então, por que isso importa? Muito simples. Eu entendendo o perfil de cliente ideal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas campanhas de marketing para trazer mais clientes desse, ué. Beleza? Vou fazer campanha de marketing, vou fazer as minhas segmentações de campanha, vou fazer toda a minha segmentação de lista para prospecção. Então, é isso que eu estou trazendo para você. Não só a teoria, a diferença de um para o outro, como na prática você aplica. E a real é, público-alvo, de verdade, você não faz muita coisa com público-alvo. Com o cliente ideal você já faz. Já dei um exemplo aqui para você. E com persona, melhor ainda. Por quê? Além de ter todos esses dados do cliente ideal, você ainda tem uma personificação daquele tipo de cliente. E eu vou contar um caso prático do que aconteceu comigo, com um cliente meu, que fez o jogo mudar. O fato de a gente mudar a visão de cliente ideal para persona. Porque a pessoa, o que ela tem de diferente? Como eu falei, características físicas, interesses, características psicológicas. Eu vou a fundo estudar essa persona, tá? Guilherme, como que eu faço isso? Eu não contei que cliente ideal é olhar para dentro da base e ver ali o perfil. Muito bem. Eu vou dar um passo além. Além de eu entender o perfil dos clientes, eu vou entender o perfil do tomador de decisão lá dentro. Quem que é o tomador de decisão? Vamos supor que do meu cliente ideal, o tomador de decisão seja o Guilherme, eu, tá? E eu vou esmiuçar a característica do Guilherme. Por quê? Porque lá, na minha comunicação, eu quero pegar quais são as dores do Guilherme, eu quero pegar o que no dia a dia são as dificuldades dele, o que ele pode estar buscando de solução. Então, eu vou fazer uma personificação do meu cliente ideal. Eu vou transformar o meu cliente ideal no Guilherme, vou tornar palpável. É claro que você vai definir, por exemplo, o Guilherme, mas você pode ter uma pessoa, sei lá, a Joana, que ela tem características e dores próximas do Guilherme. Então, eu vou só definir
né? Por exemplo, é um homem, é o Guilherme. Ele é homem, ele tem entre 30 e 40 anos, ele é sócio de uma agência, né, de aceleração de e-commerce, ele produz conteúdo sobre e-commerce, ele tem ali quais são os interesses do dia a dia dele. Ele gosta de futebol, ele gosta de economia, ele gosta de empreendedorismo, ele gosta de e-commerce, ele gosta do Palmeiras, ele gosta do... Percebe? Eu esmiuço, eu pego o cliente ideal e eu detalho, realmente eu disseco ali quais são todas as características e interesses. Por quê? Porque no final das contas eu vou utilizar tudo isso para minhas campanhas. E agora eu vou dar um exemplo prático. Tinha um cliente, deixa eu até aumentar aqui. Tinha um cliente de moda feminina, tá? Em que a gente estava basicamente ali trabalhando com o cliente. Primeiro, né, antes de conhecer a fundo o perfil do cliente ideal, né, a gente estava trabalhando ali com o público-alvo, porque a maioria dos clientes, né, não tem ali essa visão detalhada. Nós, como profissionais, né, estratégicos, a gente tem que instigar o cliente a fazer essa análise, tá? E com base nisso, a gente sempre pega uma pesquisa e pede para o cliente preencher. E pede para o cliente detalhar, tá? A gente geralmente começou com o público-alvo, depois a gente foi para cliente ideal. Acabou que a gente achou alguns públicos lá, validamos alguns públicos em campanha de Facebook, tudo bem. Chegou no momento da escala, o negócio ele fica... Você que já escalou alguns e-commerces, você sabe. Chega um momento, fica desafiador você encontrar novos públicos. Porque os mais óbvios, você já está trabalhando. Então, moda feminina. Né? Moda feminina plus size, por exemplo. Você já utilizou o grupo moda, você já utilizou bolsas, você já utilizou acessórios, já utilizou nomes de marcas de pessoas de marcas de moda. Você já fez ali todo o basicão. Que até o cliente mapear ali o cliente ideal você saberia, por causa do nicho, enfim. Onde é que foi a mudança de jogo? Chegamos numa fase de escala. Para continuar escalando, tinha que achar novos públicos. Onde é que veio a sacada? A gente já tinha feito o trabalho de persona. Um dos pontos que a gente tinha entendido da persona, estudando os seguidores, estudando os clientes dessa nossa cliente, um dos pontos que a gente tinha entendido é que eles tinham em comum alguns interesses. Por exemplo, partidos de esquerda. É uma marca que se posicionava, que tem um posicionamento muito forte, tá? Tem ali valores, tem ali princípios, tem uma comunidade muito engajada. Uma marca de moda que conseguiu fazer isso muito bem no decorrer do tempo. Muito bem. O que a gente entendeu? Que eram mulheres, né? Personificamos ali, eram principalmente mulheres, de 30 a 45 anos aproximadamente, público-alvo, e começamos a esmiuçar os interesses. Eram pessoas que tinham ali um ponto relacionado a partidos de esquerda, causas sociais, tinham alguns interesses, na maioria, a causas LGBT. O que a gente fez? No primeiro momento, você que é um gestor mais iniciante, você vai parar no óbvio, que é acessórios, moda, tudo relacionado a isso. Com esse é o ponto-chave, presta atenção. Com o entendimento dessa persona, o que a gente fez? Públicos relacionados a causas sociais, movimentos sem terra, partidos de esquerda, Aqui não tem nada a ver com política, tá? Tô só falando aqui, tô esmiuçando minha persona para a gente poder vender mais para o cliente. Causas LGBT, não deu outra. Quando a gente fez, eu lembro até hoje, tá? Isso deve fazer mais de um ano. Quando a gente fez, a gente pôs 6 grupos, tá? Relacionados a isso. 4 validaram com o ROAS quase o dobro do ROAS ideal. 4 validaram. O que acontece? Começamos a aumentar o orçamento e a escala veio com mais 4 novos conjuntos que tem um grande público ali dentro. A gente começou... Foi o segundo grande ponto. Essa conta já está com a gente há mais de 3 anos. Já tiveram grandes pontos de escala. Esse foi o segundo grande ponto de escala. Foi quando a gente fez isso aqui. O primeiro foi quando a gente arrumou o básico. O segundo foi quando a gente já estava numa fase de escala e mudou de cliente ideal para persona. Pegou? Pegou porque isso é importante? Tá claro essa diferença? E para finalizar, eu só quero mostrar o problema
prático de você trabalhar só com o público-alvo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o Ray Charles. Não importa se você não conhece, mas se eu falar para o cara que ele é o rei, você já personifica na tua cabeça aqui que um rei, né, as características de um rei. O segundo é esse nóia aqui, que é o Ozzy Osbourne, tá? Esse cara, se você não conhece, depois você procura no Google. Mas só para você ter uma ideia, ele tem uma banda de rock antiga e que ele foi ali acusado não, ele teve um ato, há muito tempo atrás, ele comeu um morcego em cima do palco. É um roqueiro, comeu um morcego em cima do palco. Então, eles não parecem ser muito iguais, né? Um é o rei e o outro é um maluco, né? Respeito todo mundo aí, mas assim, é um cara que, enfim, ele tem uma persona que ele é um pouquinho diferente de um rei, certo? Muito bem. Agora, olha o problema. Isso aqui, quando eu olho só para público-alvo, o Ray Charles, ele é homem, ele nasceu em 1948, ele casou 2 vezes, ele vive em um castelo e ele é rico e famoso, certo? São características do Ray Charles. Quantos e quantos clientes, quando você faz o exercício de segmentação, você para nisso aqui? Agora, vamos falar do Ozzy Osbourne? O que ele é? Ele é homem, ele é nascido em 1948, ele casou 2 vezes, ele vive em um castelo famoso, ele é rico e famoso. É mentira? Não, os dois, tudo verdade. Só que qual que é o problema aqui? É porque você foi no raso. E você pode, na sua segmentação, se você for só até aí, você pode trazer tanto o Ray Charles quanto o Ozzy Osbourne. Isso é só um exemplo idiota para você ver como que isso pode impactar diretamente nas suas campanhas. Você pode trazer uma pessoa assim qualificada, como você pode trazer uma pessoa que é extremamente o oposto do que você estava querendo. É por isso que você tem que saber diferenciar público-alvo de cliente ideal de persona. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, porque por esse vídeo é isso. E eu reforço o convite. Se você gostou desse conteúdo e é novo ou nova aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação e coloca aqui nos comentários. Você entendeu? Deixa um joinha ou deixa assim, se ficou clara a explicação do que é persona, cliente ideal e público-alvo. Tá? E se você, para dar uma força, clica aí no curtiu, porque isso me ajuda a chegar cada vez mais longe a jogar esse jogo do algoritmo. Beleza? Tamo junto por esse vídeo, é só um grande abraço, até a próxima e tchau.